Fala galera, tudo certo? Estou aqui para mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo vai ser um pouco grande, que hoje vamos falar da história do Brasil. Vou fazer mais um da história do Brasil aqui. Vou voltar com a história que a gente já grava há um bom tempo. Ó, como é que foi a fundação do Brasil? A fundação foi em 22 de abril de 1500 pela esquadra comandada por Pedro Alves Cabral, com destino às Índias. Tá, as Índias eram um bloco muito forte economicamente na época, por causa que muitas nações iam lá fazer comércio. Mas o que aconteceu? Enquanto ele estava indo para as Índias, ele acabou, não sei se errando, mas em vez de virar para um certo lugar, ele virou para outro e veio aqui no Brasil. Entrega o ciclo da expansão marítima portuguesa. A terra foi explorada a princípio em função de extração para o Brasil, madeira de cor vermelha usada em tintura da Europa, o que deu nome à terra. O Brasil, tá. Várias expedições, foi mandado várias expedições exploradas para explorar o local que o Brasil foi descoberto como Brasil, pelo rei de Portugal, a fim de explorar o litoral e combater piratas e corsários. Porque muita gente ia lá, sei lá, para roubar o Brasil, os portugueses. Ainda mais os franceses, que queriam também garantir a posse da terra. O sistema de peitoria, já utilizado no comércio com a África e a Ásia, foi empregado tanto para a defesa quanto para realizar o escambo, que é a troca pelo pau-brasil com os indígenas. A exploração do pau-brasil, monopólio da coroa portuguesa, foi concedida ao cristão novo Fernão de Noronha. Por isso o nome lá da cidade de Fernão de Noronha. Tá, então a partir de 1530 tem início a colonização efetiva, com a expedição de Martim Afonso de Souza, cujos efeitos foram o melhor reconhecimento da terra, a introdução do cultivo da cana-de-açúcar e a criação dos primeiros engenhos, instalados no recém-fundado estádio de São Vicente, porque lá tínhamos as feitorias, que eram 13 pedaços de terra divididos, que acabou se dando certo duas. São Vicente e São Martinho, eu acho, não sei. No litoral de São Paulo, no qual o século XVI chegou a ter 13 engenhos de açúcar. A economia açucareira, entretanto, vai se concentrar no Nordeste, principalmente Pernambuco. Estava baseado no tripé latifúndio, monocultura e escravidão. A cana-de-açúcar no Nordeste é cultivada e beneficiada em grande propriedade, que empregava mão de obra dos negros africanos trazidos como escravos e destinados à exportação. Ao lado do ciclo de cana-de-açúcar ocorrido na zona mata, desenvolveu-se o ciclo do gado. A pecuária aos poucos ocupou toda a parte do agreste e do sertão nordestino e a bacia de São Francisco. No século XVIII, o ciclo de mineração de ouro dos diamantes em Minas Gerais levou à ocupação do interior da colônia. A sociedade mineradora era mais diversificada do que a sociedade açucareira, extremamente ruralizada. Na zona mineira, ao lado dos proprietários escravos, surgiram classes intermediárias, conhecidas por comerciantes, artesãos e funcionários da coroa. Política e administrativamente a colônia estavam subordinada à metrópole portuguesa, que, para mais facilmente ocupá-la, adotou em 1534 o sistema de capitanias hereditárias, constituindo a doação de terras ao rei de Portugal, a particulares, que se comprometiam a explorar e povoá-las. Apenas duas capitanias prosperaram, a São Vicente e Pernambuco. As capitanias hereditárias somente foram extintas em meados do século XVIII. 3 séculos atrás, tá. Em 1548, a coroa portuguesa instituiu o governo geral, para melhor controlar a administração da colônia. O governador Tomé de Souza possui extensos poderes e administrava seu nome ao rei da capitania de Bahia, cuja sede, Salvador, primeira cidade fundada no Brasil, foi também sede do governo geral até 1763,
quando a capital da colônia foi transferida para Rio de Janeiro. A administração local era exercida pelas câmaras municipais, para que quais eram eleitos os colonos ricos, chamados homens bons. Homens bons eram os que tinham grandes terras, grandes escravos, e esses eram os homens bons. O papel da Igreja Católica era de mais alta importância. Ela cabiam tarefas administrativas, a assistência social, o ensino e a catequese dos indígenas. Dentro das diversas ordens religiosas, destacavam-se os jesuítas. Jesuítas foram que deram aos índios religião, como pode ser religião. Invasões estrangeiras durante o período colonial. O Brasil foi alvo de várias incursões estrangeiras, sobretudo de franceses, ingleses e holandeses. Os franceses chegaram a fundar em 1555 uma colônia, a França Antártica, na ilha de Villegaignon, na Baía de Guanabara. Somente foram expulsos em 1567, em combate ao qual participou Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde, entre 1612 e 1615, novamente os franceses tentaram estabelecer uma colônia no Brasil, dessa vez no Maranhão, chamada França Equinocial. Os holandeses, em busca de domínio e produção de açúcar, no qual eram distribuidores da Europa, invadiram a Bahia em 1624, sendo expulsos no ano seguinte. Em 1630, uma nova invasão holandesa teve como alvo Pernambuco, o qual estendeu-se por quase todo o Nordeste, chegando até o Rio Grande do Norte, entre 1637 e 1645. O Brasil holandês foi governado por Conde Maurício de Nassau, que realizou brilhante administração. Em 1645, os holandeses foram expulsos do Brasil, no episódio conhecido como Insurreição Pernambucana. Meu velho, é isso. O vídeo foi esse. Obrigado por ter visto até aqui. Deem ideia de vídeo para nós fazermos nos próximos vídeos. Valeu, falou.